Olá, me chamo Gabriela Olívia Xavier Pérez e sou discente bolsista, junto com Angélica Pacheco de Santos de Carvalho e Alessandra Matos da Rocha, sob orientação da professora Tony Sarmento e apoio da FUNADESP, realizamos o projeto de iniciação científica com o tema de impacto do comportamento sedentário sobre indicadores de saúde e qualidade de vida em adultos, jovens e idosos. A fase adulta se inicia aos 18 anos, sendo dos 18 aos 24 anos considerado a fase adulta emergente e a partir dos 24 anos a fase adulta propriamente dita. Os primeiros sinais do envelhecimento podem surgir a partir dos 40 anos, mas a pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos de idade, com alterações morfofuncionais em praticamente todos os sistemas corporais. O hábito sedentário é caracterizado como qualquer atividade sentada, deitada ou reclinada e com baixo gasto energético, e ainda pode ser separada em atividade mentalmente ativa, com alta demanda cognitiva, como trabalhar, ler ou escrever, e mentalmente inativa, que são atividades que não demandam tanta necessidade cognitiva, como ver televisão ou mexer no celular. A diferença do hábito sedentário para a inatividade física seria que a inatividade física é basicamente a não prática de exercício físico dentro das normas estabelecidas pela OMS. O objetivo geral do estudo é investigar a prevalência e caracterizar a relação entre o comportamento sedentário, a atividade física e diversos indicadores de saúde e doenças crônicas em adultos e idosos. E os objetivos específicos são caracterizar o perfil demográfico e clínico, comparar o comportamento sedentário distribuído por sexo e comparar a força muscular distribuída por sexo e por faixa etária, avaliar as variáveis de equilíbrio, capacidade funcional e alcance funcional dos idosos, e também correlacionar a multimorbidade com a redução de força muscular dos idosos. O critério de inclusão foi ter idade igual ou superior a 18 anos e nenhuma limitação física ou cognitiva que incapacitem ou impossibilitem a realização de algum teste ou questionário. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido previamente ao início da coleta de dados, e os dados coletados foram a partir de questionários, testes de força, capacidade funcional, equilíbrio, medidas antropométricas, composição corporal, pressão arterial, entre outros, realizados na Clínica de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera de São José, Santa Catarina. O primeiro questionário é o IPAC, versão curta, que foi utilizado para estimar o tempo gasto em atividades leves, moderadas e vigorosas por semana. O MOSH, questionário para estimar o tempo gasto em hábitos sedentários na semana anterior ao início das coletas de dados, sendo 7 atividades e um campo de tempo de sono. Frequência alimentar para estimar o consumo de alguns tipos de alimentos, seja refrigerante, suco natural, verduras, legumes, proteínas, entre outros. Morbidade referida sobre o histórico clínico do paciente, com foco em hipertensão arterial sistêmica e algumas outras doenças cardiovasculares, algumas doenças metabólicas e endócrinas e também osteomusculares. O FES Brasil, questionário de quedas, que envolve 16 atividades do dia a dia, para ver a preocupação com a possibilidade de cair do idoso. Pressão arterial e frequência cardíaca ambas foram aferidas manualmente, sendo que para a pressão arterial o manguito sempre foi posicionado no braço direito. As medidas antropométricas foram realizadas em 3 pontos anatômicos, sendo a cintura o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, o quadril e a panturrilha sendo o ponto de maior circunferência dessas regiões anatômicas. A força muscular foi obtida por meio do dinamômetro isométrico de preensão palmar e foram realizadas 3 vezes, alternando as mãos. O teste de flexibilidade para isquiotibiais foi utilizado de dedos ao solo, de alcance funcional para avaliar o limite de estabilidade do corpo com os membros superiores estendidos à frente, e o de equilíbrio com o teste de apoio unipodal. Também foi utilizado o SPPB, com o balance teste com pés paralelos, semitandem e tandem, o teste de velocidade de marcha de 4 metros e o teste de sentar e levantar tanto de 5 vezes como o de 30 segundos foram utilizados para os idosos.
Os resultados amostrais eles são correspondentes a 81 participantes, sendo 41 deles adultos e 40 idosos. Então, essa primeira tabela, ela caracteriza o perfil sociodemográfico e clínico dos idosos e dos adultos. Então, tem uma predominância feminina em ambas as amostras, tanto nos adultos quanto nos idosos. As comorbidades mais presentes foram hipertensão arterial sistêmica, colesterol alto e diabetes mellitus. E o MC mais recorrente na amostra adulta foi peso normal e para idosa sobrepeso. No IPAC, a maioria dos participantes se enquadra como ativo e com flexibilidade anormal, sendo o espaço entre o dedo médio e o solo no teste de dedos ao solo inferior a 10 centímetros. No questionário de frequência alimentar, a maioria das respostas com relação ao consumo de alguns alimentos foi ocasionalmente, sendo de 3 a 5 dias por semana. A tabela 2 ela caracteriza o equilíbrio e a capacidade funcional dos idosos. Então, 37 dos 40 idosos obtiveram mais de 17 centímetros no teste de alcance funcional. 35 deles conseguiram manter o equilíbrio no apoio unipodal por 30 segundos. Todos eles conseguiram manter pés paralelos, 35 em tandem e 32 em semitandem. Tanto para o teste de velocidade de marcha de 4 metros, como para o teste de sentar e levantar de 5 vezes, a maioria da amostra fica com a pontuação entre 1 e 2, para cada, tanto para o teste de velocidade de marcha, como para o sentar e levantar de 5 vezes. Esse gráfico ele mostra o comportamento sedentário obtido pelo questionário IPAC, separado por sexo e por faixa etária. Essas duas primeiras colunas, mais para a esquerda, são dos adultos e as duas da direita, dos idosos. A coluna em azul representa o sexo masculino e a laranja o feminino. É possível ver que a população idosa passou mais tempo em hábito sedentário do que a população adulta, e em ambas as amostras a população feminina passou mais tempo em hábito sedentário do que a população masculina. A terceira tabela é sobre força muscular distribuída por sexo e por faixa etária. Então, em ambas as amostras, a porção masculina obteve maior desempenho e a população adulta também, em ambas, sendo tanto masculino como feminino, obtiveram melhor desempenho em relação ao grupo idoso. O estudo caracterizou o perfil de adultos e idosos, revelando uma predominância feminina em ambos os grupos. Os idosos apresentaram maior tempo gasto em hábitos sedentários do que os adultos, e a porção feminina de ambas as amostras, tanto a adulta como a idosa, apresentaram maior tempo gasto em hábitos sedentários do que a porção masculina. Os idosos apresentaram mais comorbidades em relação aos adultos, principalmente quanto hipertensão arterial sistêmica, colesterol alto, diabetes mellitus e também obesidade. O equilíbrio e a capacidade funcional dos idosos mostrou-se conservada, e a maior parte da amostra dos idosos obteve um bom desempenho nos testes físicos. A porção masculina de ambas as amostras apresentou maior força muscular em relação à feminina, e a amostra adulta, tanto a feminina como a masculina, apresentou maior força muscular do que a idosa. Houve também uma baixa correlação entre a multimorbidade e a redução da força muscular. Obrigado pela atenção.